não teria como eu falar dos casos clínicos que eu estou atendendo sem antes explicar um pouquinho como é que eu cheguei aqui na mentoria, né? Então, primeiro, para entender, eu sou formada há 19 anos, tenho formação em RPG e osteopatia, e aí eu estava num momento da minha carreira onde alguns pacientes eu me sentia meio estagnada no atendimento. Então, eu não conseguia entender por que aquele paciente, eu não conseguia evoluir com aquele paciente. E eu fazia, tem alguma coisa aqui que eu não consigo enxergar, tem alguns pacientes que eu não estou conseguindo evoluir por algum motivo. E aí eu comecei a buscar algum complemento para isso. E conheci Felipe, comecei a acompanhá-lo nas redes sociais, assistindo os vídeos dele, e entrei mais uma vez também pelo Função Autonômica, e eu disse, eu acho que o que está faltando na minha vida é esse curso aqui, entender de função autonômica. Comprei o curso, fiz, assisti também o evento da mentoria, e aí, quando eu entrei na mentoria, no primeiro dia, eu fui entender a grandiosidade de quem era Felipe, na verdade. Porque Felipe, ele tem uma capacidade de diagnosticar as pessoas de forma muito clara e muito pragmática, assim. E quando eu falo de diagnosticar pessoas, não é diagnosticar o paciente, não, é diagnosticar a gente. Então, ele consegue olhar para a gente, dizer qual é o nosso ponto fraco, e o melhor de tudo é que ele te aponta as soluções. Então, eu acho que isso faz toda a diferença em relação à mentoria. Quando foi na primeira aula, eu fiquei pensando assim, como é que ele pensa, né? E aí eu acho que ele faz assim, ele vai montando o quebra-cabeça, ele vai fazendo as perguntas certas a gente, e eu acho que ele vai montando um quebra-cabeça, dizer assim, pá, matei a charada, o ponto fraco de Helena é esse, tem que trabalhar isso, não sei o quê. E você fica, como é que ele sabe isso tudo de mim, né? Então, ele utiliza essas ferramentas também na avaliação do paciente. Pensar rápido, fazer a avaliação de forma pragmática, objetiva, e é isso que ele vai passando para a gente ao longo da mentoria. E à medida que você vai tendo a aula, o aprendizado vai sendo a cada dia, e quando a gente começa a atender, colocar a mão na massa, ele fala assim, vocês vão ver, é simples demais. Não é simples demais. A prática é simples, mas como ele chega nesse raciocínio é que é a magia. Então, é assim, quando eu assisti a aula, eu disse, caramba, eu também achava isso, mas eu não entendia como é que eu chegava nesse raciocínio. E ele vai te dando leite, tirando leite de pedra, né? E vai te mostrando os caminhos. E tudo vai abrindo na sua cabeça. E eu falei assim, era isso que eu não enxergava naquele paciente. E ele falava, toda vez você cita o paciente. Eu disse, porque era isso que estava faltando eu entender no meu paciente. E as coisas vão se abrindo na cabeça da gente. E isso foi a cada dia mais me encantando. E aí, às vezes, eu colocava algumas desculpas e ele fazia assim, você está botando uma desculpa, né, professora? Para não conseguir fazer o Na, que tem que fazer. na hora que você for falar da desculpa, eu quis aparecer assim para dar uma tensão assim, né? Vai falar da desculpa aí, da professora? Era. E aí eu fui abrindo a minha cabeça para receber, apesar de que eu fui de cabeça aberta, mas assim, eu fui muito querendo saber se era uma coisa meio fake, se tinha coisas baseadas em evidência, e não, tudo ele mostra, fisiologia, anatomia, biomecânica. Então, eu fui me sentindo cada vez mais segura naquilo que eu estava fazendo. E ele muda também a forma de a gente atender um paciente. Então, numa das práticas que a gente teve, eu atendi uma colega, e aí, quando acabou a prática, eu senti que a colega estava com dor ainda. E eu disse assim, Felipe, ela ainda está com dor. Ele disse, mas você já fez o que você tinha que fazer. Aí eu disse, meu paciente não sai do consultório sem dor, não. Que é isso? Aí ele, Helena, você já traçou seu protocolo de atendimento, você já fez o que você tinha que fazer.
chega, fica para a próxima. Isso é um tratamento, não é uma sessão, uma resolução, não, do problema. Isso é uma proposta de tratamento. E eu fiquei, né? Aquilo no meu coração. Eu digo, meu Deus do céu, não vou conviver com isso, não, Felipe. Aí a aluna, a colega, foi para casa e no outro dia ele perguntou, e aí, como é que você ficou? Ela disse, eu achei que eu ia travar. Não tomei remédio e acordei ótima. Aí ele olhou para minha cara e fez assim, tá vendo, doutora? Que você não precisou colocar a mão nela de novo. Se você tivesse botado a mão nela, você tinha estragado tudo que você tinha feito. E eu, tá, eu, tá, né? Só tapa. E eu, tá. E eu disse, tá certo, mais um aprendizado. Então, assim, às vezes a gente acha que conhece muito, que tem muita ferramenta na mão e que tem que colocar tudo no paciente. E não é bem assim. Então, assim, eu aprendi a respeitar o limite do paciente, aprendi a respeitar o protocolo de atendimento que eu traço para aquele paciente, de acordo com aqueles blocos que a gente selecionou na avaliação do paciente. Então, consegui atender os pacientes, também reduzir os atendimentos para 45 minutos. Hoje tem pacientes que eu atendo fácil em 35 minutos, e daqui a pouco eu digo, oh, eu já acabei o que eu tinha que fazer com esse paciente, eu não acredito. E aí, justamente porque as coisas vão fluindo. Porque quando o paciente chega no consultório e ele começa a dizer as coisas, os sintomas, como começou, você já vai traçando tudo na sua cabeça. Minha gente, é impressionante. Daqui a pouco, quando o paciente deita, você já sabe onde você tem que colocar a sua mão. Você não vai tatear no paciente. Isso é que eu achei muito legal. Então, assim, era isso que eu queria. Um curso que fosse, não é um curso, mas essa visão objetiva, pragmática, certeira de atender meu paciente e ter convicção naquilo que eu estava fazendo. Então, aí, não tinha como falar dos casos clínicos sem antes explicar um pouquinho de tudo isso. Como é que a gente chega no raciocínio clínico? Tinha que falar um pouquinho disso. Então, enxergar o paciente com a integralidade dos sistemas fez um diferencial absurdo na minha vida, até mesmo porque muitas vezes eu me sentia incompetente, porque nem todas as manipulações que eu fazia no meu paciente entravam. E eu dizia assim, eu não estou conseguindo melhorar esse paciente, porque é a manipulação que não está entrando. E daqui a pouco eu vi que não é a manipulação, é porque você está enxergando o paciente por um prisma apenas. A parte musculoesquelética, quando tem tantos outros sistemas, tantas recorrências que estão ali inseridos naquele contexto e que eu não tinha essa visão. Então, o que eu faltava enxergar para atender melhor o meu paciente era exatamente isso. A integralidade dos sistemas, a praticidade do atendimento. Então, tudo isso fechou. E hoje eu me sinto uma profissional mais confiante, uma profissional mais resolutiva, inclusive sem medo de atender pacientes mais complexos, que antes eu achava que... Hoje eu tenho essa consciência. Quando o paciente era muito complicado, eu ficava meio relutante em atender. E hoje em dia eu acho que a minha postura diante disso melhorou significativamente. Então, aí agora eu vou falar um pouquinho sobre uns casos que eu atendi lá no consultório, trazendo um pouquinho dessa visão autonômica aos atendimentos. Então, um dos primeiros pacientes que eu atendi, quando eu voltei, foi um colega fisioterapeuta. Na verdade, eu digo que ele é ex-fisioterapeuta, porque ele se formou comigo, mas logo depois que a gente se formou, ele fez o concurso da Polícia Rodoviária e desistiu de ser fisioterapeuta. E aí, ele tinha uma história, desde que a gente se conhece praticamente, de dor lombar, hérnia de disco lombar, hérnia cervical, e uma coisa que nunca melhorava. E aí, quando eu voltei da mentoria, graças a Deus, inclusive depois do terceiro módulo, que a gente deu o sistema neuromeníngeo, e aí, quando ele começou, eu digo, e aí, Gil, o que é que está acontecendo? Porque ele, amiga, minhas histórias de sempre. Aí, o que é que você tem sentido? Meus incômodos na lombar,
Tive também, como é que estão? Foi protrusões, eu não me lembro mais da tua história, revisa, e ele não. Tem uma hérnia de disco na lombar, 2 hérnias na lombar, 2 hérnias na cervical, uma hérnia torácica, eu digo, danou-se, é uma coleção. E aí, na minha visão anterior, eu ia pensar apenas em sistema biomecânico. O que está acontecendo na biomecânica desse paciente? E aí, hoje, com essa visão mais integrada, eu comecei a fazer outras perguntas. E aí, nessas perguntas, ele me disse que tinha também, além das hérnias, ele tinha hemorroidas. Eu digo, opa, coluna de pressão aqui, porque eu preciso trabalhar, eu preciso mexer, olhar a pelve desse paciente, eu preciso trabalhar o sistema neuromeníngeo. Alguma queixa de queda, acidente de carro, não sei o quê. Não, mas quando eu era criança, eu me lembro que eu tinha muita dor de cabeça, uma dor na base da cabeça, e aí ele vai relatando e você vai fechando o seu quebra-cabeça. E aí, quando ele deitou na maca, eu fiz o atendimento, tracei os blocos que eu ia atender naquele paciente. Então, com ele eu ataquei logo no sistema neuromeníngeo do paciente. Uma coisa que ele relatava, que eu disse, eita, escutei Felipe falando agora, foi quando ele disse assim, todo canto que eu vou, dizem alongar a cadeia posterior, alongar a cadeia posterior. Eu sou encurtado. Tu acredita que toda vez que eu alongo a cadeia posterior, piora dos meus sintomas? Eu digo, claro que você piora dos seus sintomas, porque o seu problema não é o alongamento da cadeia posterior, é o sistema neuromeníngeo. Então, vamos trabalhar no sistema neuromeníngeo. E aí, eu deitei o paciente, trabalhei o sistema neuromeníngeo, trabalhei também a pelve, coloquei como bloco trabalhar a pelve mecânica, a pelve neuromeníngea, a pelve visceral. E aí, quando foi... Isso a gente montou os blocos, fui fazendo os atendimentos. Na terceira sessão que ele chegou, ele disse assim, Helena, hoje eu estou meio incomodadinho. Eu disse, o que foi que aconteceu? Você estava evoluindo tão bem. Ele disse assim, é porque eu fui dar uma de marceneiro lá em casa. Aí eu disse, o quê? O medroso, que não fazia nada? Aí ele disse, mas eu estava me sentindo tão seguro. Uma coisa que eu tinha muito era insegurança, eu tinha medo, porque tudo que eu fazia eu travava. Então, eu comecei a ter medo de fazer tudo. E eu estava me sentindo tão bem, tão seguro, com 2 sessões, viu? E aí que eu fui montar a cama do meu filho, pregar umas prateleiras em casa, e aí estou sentindo um pouquinho mais de incômodo. Não, tudo bem, vamos trabalhar. E aí eu chequei novamente o sistema neuromeníngeo, trabalhei um pouco mais na pelve mecânica, que era o que ele estava precisando. E aí o paciente hoje, ele está muito melhor dos sintomas. Toda vez que ele chega, e aí, como é que você está? Estou ótimo. Se matriculou na academia, uma coisa que ele não passava na cabeça dele ir para a academia, de tanto medo que ele tinha de fazer tudo. E aí ele disse, eu perguntei, e aí, como é que foi o primeiro dia de academia? Não, foi ótimo, tranquilo, não tive nada, estou segura. Eu digo, que coisa boa, olha aí. Então, assim, foi muito, muito bom. E explicar a ele o que foi o sistema neuromeníngeo, ele, como também fisioterapeuta, ele tinha um pouco de conhecimento, explicar o porquê, o porquê que ele era tão retificado, que relação isso tinha com o sistema neuromeníngeo, o porquê de tanta hérnia de disco que ele tinha, ele entender todo esse processo, eu entender o processo e estar segura para atendê-lo, foi assim, maravilhoso, porque ele era um dos pacientes que eu tinha medo de atender, porque eu achava que ele era uma bomba. E você atender um paciente desse jeito, e ainda um dos seus grandes amigos, eu dizia, meu Deus, eu evitava, eu corria de atender. E dessa vez eu atendi com muita segurança, então foi muito bom. Que beleza, hein? Oi? Que beleza, hein? Foi ótimo. Que idade que ele tinha, Helena? Que Oi? idade que ele tinha? Como? Qual a idade dele? 43 anos. É. É, E aí, justamente esse quebra-cabeça que a gente vai montando, tudo fica muito claro, sabe, Felipe, na cabeça da gente. Então, essa semana retrasada, eu comecei a avaliar a atender uma outra paciente.
e é uma paciente que ela é nutricionista, nessa faixa de 46 anos. E quando eu perguntei a ela qual era a sua queixa, ela disse dor da cabeça aos pés. Eu digo, eita, vamos embora. Vamos começar. Vamos trabalhar em blocos, essa paciente. Vamos trabalhar em blocos. Uma paciente jovem. E aí o que ela relatou era que tinha tinha tido 2 perdas grandes no ano anterior. E isso tinha, a partir daí, ela começou a desenvolver esses processos dolorosos todos. E agora veja, uma paciente nutricionista, eu disse, eita caramba, já se foi a recorrência metabólica, né? Alimentação. Como é que está seu colesterol, triglicerídeo? Não, tudo ótimo, minhas taxas estão ótimas, eu olhei, os exames dela tudo dentro da normalidade, aquela nutricionista assim, bem Caxias, faz atividade física? Faço atividade física 3 vezes por semana com personal. Eu disse, ai meu Deus, complicado. Você só pensa nas recorrências e você vai vendo que assim, poxa, a paciente toda encaixadinha, né? Teoricamente, toda organizada. E eu disse, vá falando mais um pouquinho. E aí, ela já tinha feito, estava sendo atendida por uma osteopatia, por um osteopata, e ela disse que era bastante manipulada e quando saía das sessões se sentia confortável, mas dava 2 dias os sintomas voltavam, todos.